Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui com uma partida da oitava rodada aí, de 11 rodadas das Olimpíadas de Xadrez 2018 em Batumi, na Geórgia. O Rafael Leitão está jogando aqui no tabuleiro 1 de brancas contra o angolano, então, nós jogando contra o time da Angola, o angolano Sérgio Miguel. O Sérgio Miguel aí é um mestre candidato de 2.285 de rating. E vamos ver essa partida então. O Rafael Leitão abre com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo em F3, B6. Temos então uma índia da dama aqui pelo angolano. G3, bispo em A6, fazendo uma pressão aqui no peãozinho de C4, cavalo de bem D2 defendendo e desenvolvendo uma peça, C5, já aí tentando uma ruptura no centro, bispo G2, cavalo C6, desenvolvendo, fazendo uma pressão no peãozinho de D4, E3 defendendo, bispo em E7, roque, todo mundo rocando, e aí o cavalo em E5. Cavalo em E5 já aproveitando aqui a cravada aqui desse cavalo de C6, então fazendo uma pressão aqui na casa C6. Então atacando duplamente, as pretas só têm uma defesa, e elas então defendem com o bispo em B7. O Leitão foi bem sucedido em tirar a pressão de C4, o bispo teve que voltar para B7, o Leitão está com uma iniciativa bacana. Agora precisa desenvolver esse outro bispo aqui de C1, né? Então, continuando com B3, dama aqui em C7, bispo B2, ó, colocando o bispo então numa bela diagonal, D6. Tenta expulsar esse cavalinho daí, o cavalo volta simplesmente para D3. O Leitão não está interessado em trocas aqui, ele não ganha nada com isso. Cavalo D3 é um lance bem melhor. Cavalo em A5, então, oferecendo aqui a troca dos bispos. O Leitão, mais uma vez, não está interessado em trocar peça, ele quer manter as peças no tabuleiro. E ele segue com E4, então. Peão toma D4, bispo toma D4. Torre, então, desenvolvendo a torre aqui na coluna D, torre de A em D8. Torre em C1, colocando a torre na mesma coluna da dama. Isso é sempre incômodo, né? A dama já se coça daqui com dama B8. Torre E1, então, desenvolvendo a outra torre. Também adicionando mais uma defesa aqui no peãozinho de E4. Cavalo aqui em C6, atacando o bispo. O Leitão não quer perder seu par de bispos. Bispo volta aqui para B2. Cavalo em E5. E as brancas continuam com cavalo aqui em B1. Então, qual que é a ideia do Leitão? Esse cavalo não está fazendo muita coisa aqui em D2. E aí ele pensa nessa manobra aqui para ir para C3. Ele vai ficar melhor em C3 do que em D2. Torre D7. Cavalo aqui em C3, então. Torre de F em D8. E agora o outro cavalinho indo para F4. Então o Leitão aí já desenvolvendo muito melhor as suas peças. E tem já planejando alguma coisa aí que a gente vai ver daqui a pouco. A6. Dama em E2. Tirando aí a dama da coluna das torres. Bispo em C6. A4. Torre aqui em B7. E bispo em F1. O Leitão tira aqui o bispo da mesma diagonal desse bispo. E que será que o Leitão está querendo, hein? Vamos ver. G5, cavalo aqui em D3, então. E depois de G4. G5, G4 foi talvez um lance que enfraqueça demais, né? A posição dos peões aí em torno do rei, né? Não sei se foi um pouco precipitado. G5, G4. É um ataque de um lance que faz o cavalo sair de F4. E parece que consegue alguma coisa, algum ganho de espaço, né? Fortalecendo a casa em F3. Mas não dá tempo, né? O Leitão continua com o cavalo, toma em E5. E aí depois de peão toma em E5, a gente vê uma estrutura ruim de peões aqui das pretas. Não sei se foi muito bom isso aí das pretas. O Rafael Leitão, então, nessa posição, faz um lance muito interessante aqui. Se você quiser adivinhar esse lance, como que você faz então para melhorar aqui a sua posição, para conseguir alguma coisa aqui? Parece que as pretas praticamente travaram o jogo. Que peça mexer agora? Que plano fazer, né? E o Leitão aqui nos ensina como dá o exemplo, né? Como todo grande mestre tem que dar para os seus aprendizes. E ele faz o lance então, cavalo em D5. Olha que legal, né? Um lance muito bonito realmente. Parece o Mikhail Tal jogando. Põe um cavalo aí no meio, na cara de um peão, né?
É muito interessante aqui, cavalo D5. Qual que é a ideia, né, do leitão? Por que ele está fazendo isso? Bom, com certeza ele tem várias ideias por trás, não apenas uma. O jogo seguiu com o peão, toma cavalo. É muito difícil você recusar esse forte cavalo aí em D5, incomoda muito, né? Então, e está aí sendo sacrificado, por que não aceitar, né? E depois de peão, toma em D5, o que o leitão ganhou com isso? Bom, de cara já ganhou um peão. Essa captura aqui do peão veio com o tempo sobre esse bispo, abriu um ataque aqui sobre o peãozinho G5, e mais do que tudo, eu acho que são 2 peões por uma peça, mas mais do que tudo, um peão passado fortíssimo aqui em D5, né? Então, 2 peões, mais um peão, e sendo um deles um peão passado, fora a atividade das peças que o leitão vai ganhar nessa posição, com certeza vale o sacrifício com juros aí, correção monetária. Bispo E8, bispo toma E5, então com tempo aí sobre a dama, dama C8 e bispo G2. O leitão já conseguiu 2 peões, tem um peão passado, o leitão coloca o bispo aqui numa diagonal, já ameaça alguns descobertos, então melhorando a posição aí sem pressa. Torre em A7, tirando então a torre da diagonal do bispo. Dama em E3, mais uma vez melhorando a posição. A gente está de olho em algumas casas aqui, a gente está de olho em algumas casas na ala do rei, na ala da dama. As pretas ficam meio confusas sem saber para onde ir. Dama em F5, então não permitindo aí a entrada da dama em G5. E dama então toma em B6, atacando aqui a torre em A7. E o angolano segue com cavalo D7. A ideia das negras aqui é conseguir algum contra-ataque, né? Deixar a torre aqui como sacrifício para possivelmente conseguir algum contra-ataque depois com o bispo em C5, fazendo uma pressão aqui em F2. O leitão calcula tudo, vê que não tem nenhum problema e vai para a dama toma em A7 então. E as pretas continuam com bispo em C5, atacando então a dama e o peão de F2. Dama C7 aqui pelo leitão. As pretas não conseguem nada agora tomando aqui em F2, elas vão para o lance bispo B6. Para quem quiser ver essa continuação, ó, dama tomaria em F2, simplesmente rei em H1. Não tem como as pretas continuarem aqui um ataque ao rei. Poderia jogar bispo B6, simplesmente dama se retirando para D6. E depois de cavalo toma em E5, dama toma em E5, a gente pode ver que essa posição é completamente vitoriosa aqui para o leitão. Tem melhor qualidade de peças, mais pontos de peça, tem peão passado. As pretas não tem nenhuma atividade aqui nessa posição. Então estaria ganho aqui para as brancas de qualquer jeito. Então as pretas não vão para o imediato, dama toma em F2, mas primeiro então bispo aqui em B6. E aí o leitão calculou aqui, ele viu que se vier para D6 com a dama, vão ficar perseguindo aí a dama dele. Ele poderia ter vindo para B7 talvez, mas o leitão não está muito interessado em ficar fugindo não. E ele vai para um lance muito mais interessante e que torna a partida também muito mais emocionante aqui. Ele vai para o lance dama então, toma em D8. Qual que é a ideia do leitão? Por que ele está entregando a dama aí por uma torre? Bom, é claro que ele já estava, né, com um pouco de material à frente, mas mais do que tudo é a continuação. Olha que bonito. Depois de bispo toma dama então, olha o lance muito bacana. Esse bispo está atacado, mas o leitão move então esse bispo, mas nem é esse o que o leitão estava de olho. Com o bispo agora em B2, ele abriu um descoberto aqui sobre esse bispo de E8. E me fala uma coisa, para onde é que vai esse bispo agora? Não vai, né? A dama não tem como defender. Se o rei tentar alguma coisa aqui agora com o rei em F8, simplesmente aqui, ó, bispo em A3, e o rei tem que ir para G7, perde então a defesa aqui do bispo. Não dá para então fazer dessa forma. Então o bispo está atacado, as pretas não tem muito o que fazer, jogam cavalo F6, e aí depois de bispo toma cavalo, que era o defensor desse bispo, esse bispo está caindo, né? Bispo toma, e então torre toma o bispo. Essa que foi a ideia do leitão, né? Então ele sacrificou, na verdade, por uma torre mais um bispo, ele já tinha material a mais, e está numa posição vencedora já aqui. E depois de rei G7, então, simplesmente torre em E4, bloqueando aqui a atividade da dama, fazendo uma pressão em G4. Esses peões vão virar monstros daqui a pouco. A partida ainda seguiu com bispo G5, atacando a torre, e depois de torre D1, as pretas abandonaram a partida. Realmente não tem mais nada aqui para as pretas fazerem. Esses peões vão avançar, os peões de C5, de D6, são 2 peões passados e conectados. As pretas não têm nenhuma chance de contra-ataque aqui.
e realmente aí com 7 peões contra 4, né, 3 peões a mais, sendo peões passados aí, não deu para as pretas. Então uma partida muito bonita aqui do Leitão, começando toda a beleza com aquele lance cavalo D5, muito instrutivo, né? Como que se deve vencer naquela posição aqui. Então, cavalo aqui em D5, né? E aí, se você encontrou esse lance, então, meus parabéns, realmente é muito difícil. Se você não encontrou, então, fica aí a lição para todos nós, né, de que vale aí realmente sacrificar uma peça por 2 peões, mais um peão passado, mais um ganho da atividade aí das suas peças, com certeza é mais do que compensação suficiente aí por uma peça menor. Legal, gente? Fica a lição aí para todo mundo, uma partida muito bonita. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco tem mais. Valeu, gente. Obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço.